Olá, seja bem-vindo à creche obscura. O ser sem olhos. Existem inúmeros relatos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de pessoas que visualizaram seres estranhos com essa característica. Um ser completamente sem olhos. Olhos fundos, totalmente brancos, vermelhos, negros. Algumas pessoas alegam ser um fantasma, outros uma entidade. Outras pessoas chegam a dizer que se trata de um demônio. Eu não sei se você já viu uma criatura desse tipo, mas particularmente eu conheço inúmeros relatos de pessoas que viram um ser com essas características. E o relato que você vai ouvir a seguir, e diga-se de passagem que é bastante arrepiante, conta a história de um jovem soteropolitano da cidade de Salvador, Bahia, que viu e presenciou um ser com essas características. Imagina você chegar em sua casa de madrugada ou em qualquer hora do dia e você olhar e não acreditar no que você está vendo. Imagina você se deparar na sala da sua casa, no banheiro, quando você está tomando banho, e você perceber uma presença estranha atrás de você, e quando você olhar, você vê um ser horrível, totalmente sem olhos, e que de certa forma está te vendo, ainda que não tenha olhos, está te vendo. Imagine o pavor que você deveria sentir. Ainda que você dê um aí de valentão, de super-homem, de quem não tem medo de nada, eu acredito que em uma situação dessa real você tremeria na base sim. Seria uma história real ou um engano da mente humana? Eu acredito, particularmente, que se existem vários relatos contando a mesma história, no mínimo existe um fundo de verdade nisso tudo. Se você sofre de problemas do coração, tem pressão alta ou coisa do tipo, eu não aconselho você continuar a assistir esse vídeo. Se você é uma pessoa fraca psicologicamente, não assista. Se você é uma pessoa muito medrosa, também não assista, pois o medo alimenta os espíritos ruins e eles vão estar aí do seu lado e vão pegar você no momento deste vídeo. Sentem-se, crianças. Um sobrinho da nossa creche vai contar uma história para vocês. Oi, Chulu, boa tarde. Eu sou de Salvador, Bahia, e hoje eu resolvi me abrir porque eu me identifiquei muito com o seu canal e não venho contar o que aconteceu comigo com o intuito de fazer com que muitos acreditem, pois só eu mesmo sei o que eu passei, o que eu vi e o que eu senti. Bom, isso aconteceu em 2011, em uma época que minha vida estava passando por algumas situações. Minha avó tinha acabado de falecer, e ela era uma pessoa muito, muito importante para mim. E ela era uma pessoa evangélica. E antes dela ser uma pessoa evangélica, ela era do candomblé. E na minha casa, na casa da minha avó, antigamente, embaixo tinha um local onde ficavam os santos, aonde ela fazia as oferendas, as comidas que ela fazia aos santos, caboclos, como já foi dito em um dos seus vídeos. E fiquei sabendo que há muito tempo, quando ela deixou o candomblé e foi se tornar cristã, principalmente lá em casa,
teve muitos problemas, sobrenaturais principalmente. E muitas coisas apareceram, muitas coisas aconteceram também. E muito tempo foi passando, e eu fui crescendo, e fiquei sabendo disso, que eu acabei de relatar. E no ano de 2008, acabou abrindo um buraco bem grande no fundo da casa da minha avó. Eu tinha mais ou menos uns de 17 anos para 16. E nele havia muito brinquedo, muita coisa jogada fora. Um buraco bem grande, mais ou menos uns 7 metros de profundidade. E foi através disso que eu via esses brinquedos velhos, essas coisas lá, eu comecei a ver coisas. E meu pai e minha mãe se separou entre essa época, e eu fui morar com ela, na casa dela, e sempre ficava no computador até tarde. Acessando, e tinha umas portilhas, sabe aquelas portas bem antigas mesmo, que tem só uma janelinha que abre entre ela? Então, eu deixava sempre aberto para poder entrar um vento. Sempre. E jogava muitos jogos online, e ficava muito tempo, até tarde, acordado, né? E sempre amanhecia. E eu costumava muito a deixar essa janela aberta, mesmo amanhecendo, sendo tarde. E uma vez eu estava jogando um jogo, e nessa janela passou um vulto bem rápido, tio Lu. E eu me espantei. Achei que era um vento, ou algum tipo de reflexo, ou alguma sensação psicológica que eu poderia ter sentido. Só que meu avô também costumava dormir muito pela manhã e andar muito pela madrugada. E eu não sentia medo de sair por causa disso, porque eu sabia que ele estaria acordado na madrugada. E através desse vulto, eu, assustado por esse vulto ter passado muito rápido, eu me lembro de ter sido uma sombra, e ela não andava, não era uma sombra que transitava pela parede, nem pelo chão. Era ela como se estivesse andando normal, mas passou bem rápido. Então eu levantei, fui à porta do fundo, abri e passei pelo fundo. Era 2 e pouca da madrugada. E eu saí para ver o que era, procurando meu avô, né? E tio Lu, eu me arrepio até quando eu lembro disso. E fiz uma volta e fui andando pelo corredor. E tinha aquelas muriçocas na lâmpada, né? Que era tanta que ficava escura. E aí eu olhei para a lâmpada. Só que quando eu retornei a olhar para frente, para ver se eu encontrava meu avô, eu vi ele de costas, sem camisa, apenas de short, com uma toalha no pescoço. E ele falava que hoje ele não ia, mas assim que ele pudesse, ele estaria com você de novo. E eu achando que ele estava falando com outro tio meu, que estava acordado, que mora na casa de cima, né? E eu cheguei pra frente. Andando um pouco pra frente, ele também andou, como se algo me atraísse. Um negócio muito estranho, muito estranho. E tinha um sofá, uma cadeira logo à frente, e ele sentou. Qualquer outra pessoa sentiria a minha presença, viraria e perguntaria o que era, mas não. Eu falava meu avô, e ele continuava andando e sentou. E ele é negro, cabelos brancos, e quando ele sentou,
Ele continuou de cabeça baixa e conversando com alguém que eu não via. E assim que eu virei para ele de frente e me agachei, botei a mão no ombro dele e falei: meu avô, tio Lu. Quando ele virou para frente, ele não tinha olhos brancos, o globo ocular dele era vermelho, a retina dele era vermelha, sabe? Alguma coisa me segurou quando eu tentei me levantar, quando eu estava agachado. Eu senti um peso tão grande no meu ombro, eu senti um peso tão grande, um arder tão forte, sabe? Uns dedos, como se como se alguém segurasse você, mas que os dedos fossem todos de ossos mesmo, como se não tivesse carne, só ossos. E os dedos eu sentia vindo na metade do meu peito, tudo escuro. Tudo escuro. E eu queria levantar, fiquei de joelhos, tentei botar uma perna e não consegui levantar. E ele, meu avô, falou com uma voz bem feminina, dizendo que o porquê que eu tinha ido atrás dele, sendo que minha avó sempre falava para mim. Ele falou: se lembra que sua avó falava que nem tudo que você ouve você corresponde, nem tudo que você vê é realmente o que você acha que viu? Minha avó sempre falava isso pra mim, só que eu tinha esquecido e eu lembrei quando ele falou e disso de minha avó. Só que depois disso, eu muito assustado, mesmo com 16 para 17 anos, comecei a chorar muito. Então, eu consegui me levantar e ir correndo para dentro de casa. Falei com minha mãe acordou com minha tia e elas conversaram comigo que meu avô tinha problemas, que não era para acreditar, que foi o susto que não me fez ter reação para que eu pudesse levantar e voltar. Mas eu não queria acreditar, eu não queria lembrar algo de tão assustador que foi. Só que novamente passou um tempo, e aí eu passei a jogar de espotilho fechado, aquela janelinha que eu tinha relatado, fechado. E nisso, nesse dia eu estava sentindo muito sono, muito sono, e eu fui deitar mais cedo. Minha mãe tinha ido dormir na casa do namorado, e minha tia tinha saído. Era um final de semana, um sábado, eu estava sozinho. E nesse dia eu dormi só. Dormi na cama da minha mãe, no quarto dela, deixei a televisão ligada para que eu pudesse pegar um sono mais rápido. E comecei a fechar os olhos bem devagar, aquele sono pesado, mas que você não quer ceder, mas que acontece sem você perceber. Você acaba dormindo sem perceber. E quando eu estava fechando os olhos bem novamente passou um vulto bem rápido. Não era um vulto que parecia com a sombra que andava pela parede ou pelo chão, como todas as sombras são. Ele andava mesmo, só que rápido. Entre os olhos fechando, ele passou. E eu despertei e, por estar com muito sono, não deve ter sido nada. O ventilador estava muito forte, eu achei que era alguma cortina que estava voando ou que tinha voado bem rápido assim na minha frente. Então eu voltei a dormir. Acho que foi a pior escolha que eu já fiz na minha vida. Eu voltei a dormir. No que eu voltei a dormir, eu tive um sonho. Não sei se era um sonho ou se aconteceu mesmo. Não sei.
entre o colchão e a cama, nesse sonho, ou se aconteceu mesmo, não sei, me disseram que eu estava em plano astral. Para quem muitos não sabem o que é plano astral, é quando você dorme e a sua alma tivesse, é como se sua alma estivesse andando em outro mundo, acordado, e você naquele momento estivesse vendo você mesmo, só que você fora do seu corpo. Então eu me vi assim, não sei se era um sonho ou algo do tipo. Então eu vi essa mão novamente, com ossos, esses dedos, saindo por debaixo da cama bem devagar e me abraçando. E vinha por cima, abraçava meu peito, e nesse momento que ele estava tirando o braço debaixo do colchão, eu via o pelo era negro da ponta no pulso, e ele tinha uma capa preta, era uma roupa preta, uma blusa de manga longa, só que era preta. Então ele me abraçava e me puxava bem forte. Me abraçava tão forte que eu via meu corpo sendo como se tivesse algo pressionando o seu peito, mesmo eu fora. Então eu tentava acordar, eu tentava gritar, eu tentava me mexer, só que eu não conseguia de jeito nenhum. Não conseguia. E eu via entrando no colchão pela força que aquele ser sobrenatural fazia com o meu corpo. Eu vendo, sonhando, não sei. E via meu corpo entrando no colchão, e eu gritando, tentando derrubar alguma coisa, mas eu via que passava direto, e o meu corpo, eu não conseguia se movimentar, não conseguia voltar, não conseguia acordar, algo desse tipo. E entre a minha parte da cabeça, da cabeceira da cama, ele começou a sair. Ele tinha olhos vermelhos, o rosto vermelho, um olho bem escuro dessa vez, um olho bem escuro, bem negro mesmo. Nem sei se tinha, só sei que era um fundo dos olhos, era negro, nem sei se tinha olhos. E o cabelo era bem arrepiado. As pernas não era perna, era pata de alguma coisa, não sei se era de bode, se era de boi, não sei. Só sei que ele era muito grande. A aparência era assustador. Só que depois disso, eu acordei com a minha mãe me chamando. E quando ela conseguiu me acordar, chegou no outro dia, ela disse que teve um sonho comigo. Que me via eu deitado no quarto e que nesse quarto tinha alguém. Ela sonhou que tinha alguém, mas ela não conseguia ver quem era. Então ela gritou e perguntou: quem é que está aí? E ela disse, e ele disse que era alguém que ela conhecia. É alguém que você conhece. E ela perguntou: o que você quer? E essa mão, da mesma forma que eu te falei, levantava lentamente e ia estralando, e apontava para mim. Nesse sonho, em um quarto bem escuro, eu estava deitado, de barriga para cima, e ela me relatou isso. E depois disso, minha tia, ela é do Candomblé, e minha mãe foi perguntar o que seria, o que estaria acontecendo comigo. E há muito tempo sem eu ver minha tia Lucinha, ela virou só em olhar para mim. Ela não era mãe de santo, ela não era nada, só era da casa mesmo, ela era dessa religião. E ela virou para mim e disse: ele tem um santo muito forte, só que tem algo atrás dele que quer o corpo
Nem a alma, ela não mencionou a alma, nada disso. Que só queria o meu corpo físico. Que só queria o meu corpo físico. Ela até me relatou o nome do... Eu sei que era um demônio, mas o nome ela falou e eu não lembro. Não lembro. Ela disse que não era caboclo, não era santo. E disse que era um demônio. Um demônio mesmo. Que estava atrás do meu corpo físico. Do meu corpo físico mesmo. E depois disso, eu não ser muito... não gostar muito desse tipo de religião, que é o candomblé, eu procurei a igreja. Muitas coisas mudaram. Eu ainda cheguei a ver muita coisa, não conseguia dormir de luz apagada. E o tempo foi passando e graças a Deus muitas coisas mudaram. Parei de ver, isso não aconteceu mais. Mas sonhos não deixou de acontecer ainda. Mas como todos dizem, né? O medo alimenta o mal. E hoje eu procuro orar quando eu sinto medo. E hoje eu procuro muito mais Deus do que antes. Então eu digo, eu não estou aqui para poder fazer com que todos sintam medo ou algo desse tipo. Muito menos inventar algo desse tipo. Porque só eu mesmo sei o que eu passei. Entre esse tenho outros relatos também. Mas esse foi o pior que eu tive. Pior que eu tive. Então, obrigado, Chulu. E então, sobrinhos, o que vocês acharam do relato do nosso sobrinho baiano? Seria isso uma verdade ou alguma coisa da cabeça dele? Bom, na minha opinião pessoal, eu acredito fielmente nas palavras desse sobrinho. Eu relatei aqui outras experiências sobrenaturais que eu tive e não contei nenhum terço das experiências sobrenaturais que eu tive. Eu acredito em cada palavra que ele contou. Sabe por quê? Porque eu sempre falo aqui no canal. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual para depois se concretizarem no mundo físico. Então, muitas pessoas relataram aqui no canal experiências sobrenaturais de arrepiar. Eu estou separando alguns relatos que tenho recebido por e-mail e talvez por tantos relatos que temos recebido, talvez comecemos a fazer vídeos diários por conta desses relatos. Pra gente colocar aí os relatos aí. Então se você tem um relato sobrenatural, alguma coisa no mínimo estranha que aconteceu ou acontece com você, e você gostaria de compartilhar com as demais pessoas, nos envie um áudio ou um vídeo e estaremos selecionando, ouvindo com todo carinho o seu relato e quem sabe o seu relato se transforme em um vídeo aqui no canal. Se você deseja compartilhar a sua história obscura com mais pessoas, envie um áudio ou um vídeo para tiulu.crecheobscura@gmail.com. Repetindo, tiulu.crecheobscura@gmail.com. Nosso papel aqui é analisar as informações, coletar e trazer até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tilu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.